Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso curso sobre a doutrina social da Igreja, o ensino social cristão. Tivemos já 2 encontros, um primeiro sobre a dignidade da pessoa humana, o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, coautor da criação. Tivemos uma segunda conversa sobre o bem comum e a razão de ser da vida social, da vida política. E agora nós vamos entrar no terceiro tema, que é o justo uso da propriedade privada, ou a função social da propriedade. Como é que nós lidamos com os bens materiais, com os bens intelectuais, com as patentes, com os bens artísticos, visando o bem comum, vendo nessas coisas materiais, ou nas ideias, ou nos saberes, instrumentos que colaboram com o bem comum. Esse é um tema um tanto confuso. Nós vamos seguir a mesma estrutura dos demais ensinos, falando um pouco da antropologia, do aspecto humano, da função social da propriedade, em seguida tocar o tema propriamente dito e o complemento do tema, e vamos falar um pouquinho das patologias na segunda etapa. E eu digo que é um tema onde há uma certa confusão, porque muitas vezes ocorre entre cristãos um sentimento de culpa, com relação aos bens, à riqueza. O que nós devemos fazer em relação a isso? Eu sou responsável pelo quê? Os bens são uma falta grave para a minha santificação? Eles colaboram ou prejudicam com o meu caminho de santidade? Por essa confusão, talvez esse seja um dos temas mais radicais e profundos da doutrina social da Igreja, tratado no compêndio da doutrina social da Igreja, e onde a gente tem talvez uma abordagem a mais surpreendente e muito interessante e rica para cristãos e não cristãos. A essência desse tema é que os bens, as coisas materiais, as propriedades, elas são um elemento de religação da humanidade, do ser humano, com o próprio Deus, com a própria criação de Deus. Todos os bens materiais são produzidos a partir de insumos, a partir de matérias-primas que vêm da natureza. Então, pelos bens materiais, nós voltamos à natureza, voltamos às rochas, voltamos à água, voltamos ao solo, voltamos às plantas, voltamos aos animais. Então, os bens são uma espécie de mediação na relação entre o ser humano, a humanidade e a criação, e, portanto, entre o ser humano, a humanidade e o próprio Criador. Ao afirmar essa vinculação como uma aliança, já fica afastada a hipótese dos bens serem uma coisa negativa, uma coisa ruim, uma coisa a ser evitada. Ao contrário, como nós vimos no primeiro ensino, se nós somos coautores da criação, se Deus criou todo o universo, a Terra, tudo que nela contém, e nos concedeu, nos confiou toda a criação, como é que nós podemos prosseguir nesse trabalho de criação, se não a partir dos bens, das coisas, das propriedades que nós criamos, manipulamos, gerenciamos? E aqui não se trata de uma ideologia, não se trata de falar em favor ou contra o materialismo, o capitalismo, o comunismo, mas é algo que brota da própria doutrina social da Igreja, do próprio Evangelho. Os bens nos conduzem, colaboram, nos ajudam a exercer esse papel de coautor da criação. Somos chamados a criar com Deus. E estamos a serviço do bem comum, e esse é o sentido da nossa existência, viver para o bem comum, fazendo também o bom uso da propriedade, ou o justo uso da propriedade das coisas. Há uma distinção entre criação e objetos. Nós não somos capazes de criar a terra, ou de criar uma árvore, ou de criar um mamífero. Até tentamos com a ciência, com a clonagem, mas sempre o ponto de partida é a própria criatura, a própria natureza. Nós não somos artífices da natureza, que é o Deus mesmo que nos criou. Nós criamos objetos, criamos coisas, por isso somos coautores. Precisamos da natureza como substrato,
como ponto de partida. E, portanto, se queremos colaborar com a criação, não há outra forma senão a partir de adquirir e gerir bens. Não há nada de mal em adquirir e gerir bens. A gente precisa das coisas, de uma casa para abrigar a família, de roupas para se proteger do frio, da proteção, de máquinas para trabalhar a terra, para arar a terra. Então, os bens é como se fosse uma porta de entrada, um caminho, uma via para um reencontro com o Criador e com as suas criaturas. E Deus nos dá os bens para marcar essa aliança. Nós vamos ver como é que nos povos do Antigo Testamento, como a aliança era marcada pelas propriedades dos povos nômades. É claro que nós não nos centramos no bem em si, mas eles são um instrumento, uma aliança, uma mediação. Seria ingênuo, portanto, pensar que numa criação abstrata, seria ingênuo pensar que nós podemos flutuar sem corpo, sem coisas materiais, e seria também ingênuo desprezar de uma forma completa as coisas materiais. Esses idealismos, essas ideias falsas em relação aos bens, causou muita dor, muita dificuldade, levou inclusive à ideologia do coletivismo, que vê uma abertura, no abrir mão de toda forma de propriedade como uma meta, ou do capitalismo que coloca os bens materiais e os bens de produção acima do próprio trabalho, acima do próprio ser humano. E nessa confusão, especialmente durante a Guerra Fria, do século XX, a igreja e os cristãos também se perderam, não souberam lidar e ter respostas claras. Por isso é importante a gente resgatar qual é a mensagem correta e justa em relação aos bens e às propriedades. Nós, portanto, não somos feitos somente de espírito, a alma é a forma do corpo, mas nós somos ligados à terra pelos objetos. Deus mesmo, quando cria a terra, diz, no Gênesis 1, enchei a terra e submetei-a. Nós somos os gestores da terra, os gestores da natureza. E é a vontade de Deus que a gente se aproprie das coisas, que a gente se aproprie desse paraíso onde Ele nos colocou, para fazer bom uso disso. O Senhor apareceu para Abraão e disse, eu te darei esse país a ti e a tua descendência. Todo o Antigo Testamento está marcado pela relação dos patriarcas com a terra, com as propriedades, para a sua família e para a descendência. Deus refaz a aliança com a criação através da propriedade. A terra é um sinal da aliança, é algo positivo. Todo o discurso contra os latifúndios, todo o discurso contra a apropriação indevida da terra se justifica. A terra não é um problema em si, a propriedade não é um problema em si. A questão central é que função, que uso nós damos para a propriedade, que uso nós damos para a terra. Quando os homens se esquecem de Deus e são expulsos da terra de Israel, nós vemos essa aliança rompida. Né? E, portanto, o que Deus quer é restabelecer essa aliança, restabelecer essa vinculação com a sua terra, com a sua própria criação. Quanto melhor a relação do povo com Deus, melhor a sua relação com os bens, com as propriedades, com as coisas que Deus concede. Quanto pior a relação com Deus, pior a relação com os bens, com a propriedade, etc. Nós podemos notar, por exemplo, como é que nós vivemos em dívidas, na poupança, na mesquinhez, somos mais pão duros. Em geral, a nossa forma de lidar com as coisas tem muito a ver com a nossa forma de lidar com o próprio Deus. Há um reflexo nessas duas dimensões. E o que Deus quer e espera de nós é que nós façamos o bem com a terra e com as coisas que nós temos. Ele precisa que nós nos convertamos para ver nas coisas algo positivo. Não é o caso de nos culparmos por ter coisas. Não é o caso de nos sentirmos menores ou menos cristãos ou menos dignos do amor de Deus pelo fato de possuir coisas, de ter a propriedade de coisas.
É interessante que, no fundo, nós temos medo de Deus e do julgamento final, porque, no final das contas, Deus vai perguntar se nós quisermos ser Deus de nós mesmos, inclusive definindo os critérios para o uso dos bens, ou se nós aceitamos Deus como referência do bem e os critérios para o uso da propriedade e das coisas foram dados por Ele mesmo. Por exemplo, quem trabalha com organizações da sociedade civil, ONGs, muitos têm dificuldade de prestar conta dos recursos das doações. Fazer uma boa contabilidade, dar transparência a isso, anotar os gastos diários, saber exatamente o que a conta corrente tem ou não tem. Né? Será que por trás disso não está uma dificuldade de prestar conta, no fundo, para o próprio Deus? Afinal, todos os bens, tudo é graça. Tudo que nós temos é fruto da graça e da providência divina. Podemos refletir, portanto, que os bens não são nossos, não são meus. São de Deus, estão ligados aos talentos que Deus me deu. Se Ele me deu um talento para a música, eu preciso de um instrumento, de um bem material. Se Deus me deu um talento para a agricultura, para o plantio, eu preciso de um instrumento, de um trator, de um bem material. Eles são extensões dos meus talentos. E Deus nos dá esses bens para podermos trabalhar, criar, viver uma profissão, nos realizarmos enquanto profissionais, enquanto pessoas. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, está dito assim: Dai e vos será dado. Vão colocar no regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Notemos aqui que está indicada uma semelhança no tratamento. Podemos ver bastante bem nesse texto que ele nos convida a ser como Deus, semelhantes a Deus, imitar a Deus. Não se trata de sermos bons ou gentis, mas de sermos semelhantes a Ele, com consistência, com verdade. É com o próprio Deus que somos comparados. Não se trata de uma competição de gentilezas entre pessoas, mas como o próprio Deus que é justo e que é bom, como Ele opera, nós somos convidados a operar com as coisas materiais também. Da mesma maneira que fazemos uso dos bens que nos são confiados, Deus usará os seus bens para conosco. Deus precisa, nos oferece bens para que a gente sirva ao reino de Deus, sirva no trabalho apostólico. Então, em resumo, é importante a gente se converter profundamente em relação a todo tipo de preconceito que a gente possa ainda ter com relação aos bens e às propriedades. Nós não somos pessoas desencarnadas, nós temos corpo, nós temos roupas, nós temos casas, né? E é preciso fazer bom uso dessas coisas. Então, para sair desse complexo de culpa, dessa autoacusação, sair desse drama, a melhor forma é pensar de que maneira os nossos bens podem servir ao bem comum. Basta lembrar que as empresas têm uma razão social. Se elas têm uma razão social de ser, é porque elas podem colaborar com o bem comum. Hoje se fala muito da sustentabilidade empresarial, dos produtos sustentáveis, da consciência ecológica na produção industrial, na produção agrícola, no baixo uso de agrotóxico ou de defensivos agrícolas. Tudo isso são formas de aperfeiçoamento das coisas, dos bens que a gente tem, em função de um bem maior, de um bem comum, desta e das futuras gerações. O Papa Francisco escreveu recentemente a encíclica Laudato Si, exatamente para apontar a questão da sustentabilidade, do uso justo dos bens. Nem de mais, nem de menos. Para isso, como um complemento do tema, e caminhando para uma conclusão dessa primeira parte, existe a importância do desapego. O inverso da propriedade é o desapego, a falta da propriedade. Administrar bem a propriedade, que está sobre a responsabilidade, implica inclusive saber o momento de abrir mão dela. Eu soube recentemente que as irmãs da Caridade de Madre Teresa de Calcutá recebem 1/3 no início do ano. E exatamente para não se apegar ao terço, no final do ano elas devolvem esse terço. 1/3, né?
para que não haja nenhum tipo de apego exagerado. Não se trata, aqui talvez se trata de uma ascese muito especial, de uma ordem contemplativa, mas o desapego não é por uma boa ação, não é por parecer herói, mas é para perceber em que momento o que a gente carrega está sendo um sobrepeso, está atrapalhando a nossa vida, está atrapalhando o nosso deslocamento, está atrapalhando a nossa produção. Muitas vezes a gente passa a cuidar mais de conservar bens em excesso, em ter coisas demais, e isso toma o nosso tempo, toma a nossa atenção, em lugar de usar os bens na sua proporção justa para o bem comum. Então o desapego faz parte da boa gestão das coisas. Saber a hora de jogar fora o material, ou de reciclar alguma coisa, ou de dar uma roupa que já não é mais utilizada. Lembramos que no Êxodo, no livro do Êxodo, os israelitas tinham que deixar o Egito. Por quê? Porque eles trabalhavam como escravos, numa relação de submissão que não era desejada por Deus. Porém, eles preferiram, em algum momento, ter um trabalho com comida abundante, com alguma segurança, com as cebolas do Egito, do que ter a liberdade. Foi difícil abrir mão daquela situação de conforto, atravessar o deserto para chegar à terra prometida. Bastava a túnica, a sandália ao pé, o cajado na mão. Deus com isso vai levando, vai nos educando para uma dimensão transcendente, que obviamente sabemos que em algum momento não teremos mais o nosso corpo, as nossas coisas, viveremos num corpo glorioso, na glória de Deus. Há uma pedagogia no desapego, mas isso não quer dizer que as propriedades sejam necessariamente ruins. Para concluir essa parte, é importante fazer uma distinção entre a propriedade fértil e a propriedade fútil. Essa é uma forma muito prática de sabermos até que ponto as coisas que nós temos são um bem ou um mal. Se é uma propriedade fútil que nos prejudica, que nos sobrecarrega, que nos impede a avançar, melhor que a gente se desapegue. Por outro lado, se for uma propriedade fértil, que é fecunda, que permite que eu sirva ao bem comum, que permite ajudar outras pessoas, que permite o desenvolvimento de uma comunidade, então faz sentido. E aqui nós estamos reforçando aquela parábola dos talentos, onde o trabalhador recebe 5 talentos e multiplica por mais 5 talentos. Né? Quem é que não sabe disso? Uma propriedade fútil, por exemplo, um perfume, ou um computador de marca, ou um relógio de marca, um celular de marca, que nós estamos pagando mais pela marca do que pelo objeto em si. Será que não há uma certa futilidade ali, uma certa moda? Por outro lado, um computador eficiente, uma roupa durável, uma casa acolhedora, confortável, são coisas boas, férteis, fecundas, então elas valem a pena. Para concluir mesmo, o dízimo é uma forma de desapego muito interessante. O óbolo da viúva, o pouco que eu posso dar que vai me fazer sofrer, vai me obrigar a um certo desapego, mas que vai servir, vai ser útil a uma coletividade maior, a uma comunidade, a uma igreja, a uma obra que transcende a minha própria propriedade privada ou aquilo que é meu. No fundo, a prova do justo desapego e do justo uso da propriedade é o amor. Ama e fazes o que queres, dizia Santo Agostinho. Isso serve também em relação à propriedade. Ama e possuas o que é necessário, o que é justo, o que é bom. Com desapego, com cuidado amoroso, porque um dia nós vamos ser julgados pelos dons que nós recebemos e pelas coisas que nós administramos. Até que ponto elas serviram para o bem comum, até que ponto que elas serviram para o desenvolvimento integral da nossa pessoa e das pessoas da nossa comunidade. Muito obrigado.